Muito bom estar aqui nesse dia com vocês. Eu sempre agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder trazer aquilo que está no coração dele para a igreja dele. É bastante desafiador e com muito temor quando eu me coloco aqui nesse lugar de trazer aquilo que o Senhor está falando comigo. E para mim, o culto desde o começo já foi uma grande festa, uma grande preparação, uma visitação extraordinária do Espírito Santo no nosso meio, onde Ele entregou dons, onde Ele entregou talentos, onde Ele trouxe cura, onde Ele ativou já a esperança. E é muito incrível porque quando eu estava ali orando, e o Senhor começou a encher o meu coração de uma gratidão tão extravagante. E eu só conseguia falar obrigada, Senhor, porque eu tenho a vida eterna, porque em Ti eu sou salva. E muitas vezes o Espírito Santo, ele realmente começa a mudar e mexer um pouco na nossa perspectiva, a maneira como a gente espera e a maneira como a gente olha para as coisas. E ele disse para mim, hoje a festa no mundo, mas a festa que está no céu se mistura a esta igreja hoje. E eu festejo, e eu danço, e eu celebro com os meus filhos. Então, isso é muito, muito maravilhoso. Sintamos privilegiados de estarmos aqui hoje, nessa manhã. E o Senhor vem falando ao meu coração sobre esperança há algum tempo, mas eu fui muito surpreendida pelo Espírito Santo no começo do mês de janeiro, onde ele me deu um sonho. E neste sonho ecoava apenas uma palavra: amendoeira. 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 E eu lembro que em algum momento nesse sonho eu percebia que eu estava com a Bíblia. E o Senhor falava essa palavra e eu acordei com essa palavra. E naquele dia nós nos reunimos como intercessão. E eu falei, gente, incrível, ouvi a noite toda, amendoeira. E eu falei, eu ainda não vou trazer isso para a igreja, nem tenho muito que compartilhar com vocês, falei para a intercessão, porque eu ainda não entendi o que o Espírito Santo está falando. E eu preciso entender um momento. E o Senhor, por esses dias, começou a falar para mim que é o tempo. E antes de ontem, enquanto eu gosto de falar tudo isso, tá? Porque para que vocês entendam que nós precisamos submeter tudo ao Espírito Santo de Deus e entender o tempo, a estação e o momento certo. E aí eu comecei a orar e quando eu comecei a preparar a palavra que eu entendi que era sobre a amendoeira. A Renata me mandou uma palavra, eu falei, nossa, você quase me matou. Brinquei com ela, porque ela me mandou uma arte falando sobre isso. E mais uma vez o Senhor confirmou, comunique à minha igreja. Então, essa palavra sobre a amendoeira, o que é a amendoeira? É a primeira árvore a florescer após o inverno. Ela anuncia uma nova estação. E aí, nós temos lidado com muitos desafios e perdas, mas eu entendi o que o Senhor estava falando. Ele é um Deus que vela pela sua palavra e cumpre todas as suas promessas. A esperança é a certeza de que algo bom pode acontecer. Ela é mantida a partir da nossa certeza da habitação do Espírito Santo em nós e como nós nos deixamos ser conduzidos por Ele, como o pastor bem disse aqui. A esperança, ela é o nosso destino. E a fé é o caminho que traz a sustentação para que a esperança se mantenha viva dentro de nós.
Eu lembro num tempo de cinzas e um tempo muito difícil que o pastor Dani recebeu uma palavra profética, onde uma pessoa chegou até ele, eu não sei se ele vai lembrar disso, faz muitos anos, e ela falou: Dani, ele ainda não era pastor, não tinha sido ordenado ainda, e ela disse assim: Dani, eu vejo como um jornal na sua camiseta, tão cinza, uma cor cinza, mas no meio desse jornal eu vejo os rebentos saindo, e esses rebentos começam a florescer, e aí vem o fruto. Então, mesmo em meio a um tempo cinza, difícil, desafiador, os rebentos eles acontecem, a estação vem, ela vem, traz os rebentos e floresce. Então, nós precisamos lembrar que a esperança precisa ser aquecida, mantida, até que venha florescer e romper essa nova estação que o Senhor está falando com a igreja. E foi lindo, e quando eu preparava, o Espírito Santo me lembrou desse dia. E nós precisamos entender que, biblicamente, o rebento, né, os rebentos é uma imagem de restauração, de cumprimento de promessas através de quem? De Jesus. Através de Jesus Cristo, né? Ele é o rebento que trouxe vida e trouxe vida eterna para nós. Então, por meio de Jesus Cristo, os rebentos acontecem e a palavra frutifica e nós vivemos tudo aquilo que Ele nos prometeu. A palavra que o Senhor falou várias vezes num sonho para mim foi amendoeira. E aí, antes de eu começar a orar sobre isso, eu li num livro esses dias em Provérbios 25:2, diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. E nós sabemos qual é a nossa identidade. Nós somos filhos do rei. E nós precisamos entender quando o Senhor fala conosco e o que Ele está querendo revelar a nós. E como eu já disse sobre a amendoeira, ela é uma árvore do despertar, pois ela é a primeira a florescer após o inverno. Ela representa a palavra de Deus se cumprindo. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha, diz o Senhor para Jeremias, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eis que velo sobre a minha palavra para... Não podemos esquecer disso nos dias difíceis e também nos dias bons. Então, a amendoeira, ela representa o renovo, a esperança e a fidelidade de Deus. Deus trabalha antes que a mudança seja visível, antes que as flores apareçam, antes que o fruto surja. O Senhor é aquele que Ele vai trazendo. Nós temos tido a palavra esse ano sobre transformação. Então, muitas vezes o Senhor, Ele trabalha primeiro aqui dentro, até que venham os rebentos e isso venha a florescer. E nem sempre é visível. Às vezes nós achamos que o que está acontecendo, não tem nada acontecendo, mas está acontecendo.
porque o céu ele está o tempo todo em movimento. Então, mesmo quando as circunstâncias ditam o contrário, e nós temos que lidar muitas vezes com a dor, com o sofrimento, o Senhor está velando pela sua palavra. Eu creio que o Senhor está trazendo um alinhamento hoje sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso entendimento sobre esperança. O que o Senhor, eu poderia falar aqui inúmeros versículos sobre a esperança. Existem inúmeros versículos sobre isso. Mas algo que o Espírito Santo começou a falar no meu coração é: traga um novo alinhamento sobre esperança. Sobre a esperança da glória. Sobre a esperança eterna. Sobre a esperança que é imutável, que é infalível. Porque os dias são maus. Mas o Senhor quer trazer para nós, filhos de Deus, um alinhamento perfeito dessa perspectiva. Lembrando que a herança de Deus é incorruptível. A herança de Deus é sem mácula. A herança de Deus, o que Deus tem para nós é imarcessível, que não deteriora, não perde o viço, não perde brilho. Está reservado isso tudo para nós nos céus, mas também na terra, porque nós pertencemos a um reino que se manifesta na terra como é nos céus. O Senhor se agrada em nos agradar, em responder a nossa oração. Mas eu sinto que esse é o tempo de um alinhamento sobre a nossa mente, sobre as nossas expectativas daquilo que realmente é eterno. Nós sabemos que na prática, no nosso dia a dia, os ataques na mente estão cada vez mais intensos. O inimigo, você acorda, ele já atacou a sua mente. São inúmeros esses ataques. Então, para minar suas perspectivas em Jesus, para matar a sua esperança. E a falta de esperança rouba a nossa consciência do sacrifício de Jesus Cristo por nós. A falta de esperança, o ataque na mente que Satanás tem vindo de uma forma muito específica, muito densa, é para tirar essa consciência do sacrifício de Jesus por nós e daquilo que ele já conquistou para você e que ele já te deu acesso. O Senhor, ele quer tirar a nossa mente de um conformismo, de uma, sabe, aquilo que você se conforma com qualquer coisa, sabe, com qualquer coisa. Ah, sim, tá bom. Ah, sim, não é isso. O Senhor tem muito mais para nós. E nesses ataques da mente, o pastor Dani já ministrou aqui, mas o Senhor me falou sobre o medo, que tenta interferir diretamente no seu avanço, né? O inimigo, quando ele consegue colocar o medo dentro de você, você fica totalmente paralisado. Você não consegue avançar, você olha de uma forma totalmente distorcida a verdade. Mas quando você se posiciona, você começa a trazer todas as verdades do Senhor sobre você e sobre aquela situação específica. Então, a gente precisa lembrar daquilo que o Senhor está querendo trazer e tem falado aos nossos corações. Está difícil? Está difícil.
mas os meus olhos não vão se desviar daquilo que o Senhor prometeu para mim, sobre a minha vida, sobre o meu presente e sobre o meu futuro. A transformação que nos foi proposta para esse ano é para um coração totalmente transformado e regenerado, que já foi conquistado por Jesus Cristo. Cristo é a esperança, Cristo é a herança e Cristo nos alegra com gozo indescritível e glorioso. E para isso requer o nosso posicionamento, a nossa rendição, a nossa submissão, que a gente tem falado tanto, a rendição e a nossa submissão. Em Colossenses 1, 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A partir do momento que você lembra que Cristo em você é a esperança da glória, você já começa a andar diferente e responder de uma forma diferente. Porque você sabe onde realmente está a sua esperança. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós. Cristo em nós nos dá a firme esperança de que tomaremos parte com Ele na glória de Deus. A esperança da glória é o cumprimento de Deus, da promessa de Deus, é o cumprimento da promessa de Deus em restaurar toda a sua criação. Em 1 Pedro 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera e está reservada no céu para vós. Eu sugiro que todos os dias de manhã você vá em 1 Pedro 1, 3, 4 e fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu, que nos regenerou para uma viva esperança. Porque eu creio que quando nós entendemos isso e começamos a fazer isso se tornar verdade dentro da gente, a gente começa a se mover de uma forma diferente. A cruz não representa o fim. A cruz é o maior sinal de esperança da história que nós já recebemos. A presença de Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos realmente alinhar o nosso olhar à eternidade. Eu tenho meditado muito nisso. Porque essa palavra da amendoeira, ela me sustentou e tem me sustentado por muitos dias. Do que ela representa. E isso tem ativado cada vez mais, trazido uma manutenção para a minha esperança. E a gente precisa alinhar esse nosso olhar para a eternidade, daquilo que está proposto para nós. Porque a nossa esperança, ela não nasce nas circunstâncias, ela nasce na eternidade e se manifesta com o tempo no nosso meio e sobre nós. E a esperança viva é conquistada por Cristo na cruz, que venceu a morte. Ele venceu o pecado, ele venceu as trevas. E nós precisamos entender que o nosso presente aqui não limita o nosso futuro, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, quando a gente lembra e pensa na eternidade, as coisas
ficam um pouco mais leves para nós, porque é o que está preparado para a gente. A esperança eterna, ela traz uma sustentação em meio às nossas dores, em meio às provações que nós temos tido. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mente todos os dias, proteger a nossa mente, pedir renovação da nossa mente, para que a gente possa sempre andar com as lentes do Espírito bem ajustadas, bem alinhadas para essa eternidade e para aquilo que foi conquistado por nós. Deus se agrada. Ele quer sim nos ver florescer após um inverno. Ele quer sim que os seus filhos sejam os primeiros a demonstrar esses rebentos e um florescer em dias difíceis. O Senhor se agrada disso. Deus se agrada e Ele quer e Ele fará isso por nós. Ele já tem feito, na verdade, né? Nós precisamos proteger o que há de mais precioso. A fé em Jesus, o relacionamento com o Espírito Santo vai nos ajudar a manter a esperança viva. Eu não sei como está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei quais são as situações que hoje ainda tentam te paralisar de alguma forma e te trazer desesperança. Mas hoje o Senhor, Ele está nos proporcionando algo diferente. Que você se sinta como a amendoeira que dá frutos após o inverno. Que você viva essa verdade, essa realidade dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. O reino de Deus, ele subsiste eternamente. Então, por essa semana também eu recebi uma palavra profética e essa palavra dizia: existem 2 reinos que se uniram, mas o Senhor diz, reinos do inimigo que se uniram, mas o Senhor diz, o reino dele subsiste sobre todas as coisas. E a vontade dele é sobre todas as coisas. O reino de Deus não é futuro, o reino de Deus é um presente. Nós temos as batalhas espirituais, nós temos as guerras na mente, mas a própria palavra nos dá todas as armas necessárias para nós combatermos isso, em nome de Jesus. O reino de Deus é mais forte que o mal e sobre todas as dificuldades, o seu domínio sempre vai prevalecer. O domínio de Deus sempre vai prevalecer sobre a vida daqueles que entregam esse domínio a Ele. Isso é o governo de Deus sobre nós. Os rebentos florescerão, darão frutos, porque Deus cumpre todas as suas promessas. O convite para hoje é nós mantermos essa esperança em meio ao caos. Eu digo que muitos anos atrás, uma pessoa orou por mim. No momento eu não entendi muito bem, mas ela falou assim: Gabi, o Senhor te entrega algo que te leva a enxergar acima do caos. Eu falei, nossa, mas está tudo muito difícil, eu só estou enxergando por enquanto a dificuldade. Mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos capacita para você olhar acima do caos. Olhar acima de uma situação adversa. O Espírito Santo, ele abre os seus olhos para isso, para que você consiga enxergar desta forma acima do caos, acima das más notícias, acima da palavra, nada disso vai dar certo, nada disso vai prosperar. O Espírito Santo, ele te leva, ele te ajuda a enxergar acima do caos e ver, aí tem jeito sim. Isso aqui dá sim. Eu vou orar e o Senhor vai manifestar a vontade dele. Então, quando nós
andamos com a nossa esperança sustentada pela fé, nós conseguimos enxergar acima do caos. A esperança, ela sempre vai contrapor a desesperança. Sempre. Nós precisamos ter essa como que se diz? Essa percepção. Nós não podemos esquecer dessa percepção. Em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque isso aqui é matéria, vai acabar. Então, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia em Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Está escrito aqui nossa leve e eterna tribulação? Está escrito nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. Elas passam. Mas as que não se veem são eternas. Eu creio que esta passagem é um ponto alto que o Senhor está falando conosco nessa manhã sobre um olhar para a eternidade. Nós precisamos caminhar aqui na terra com esse olhar para a vida eterna, para a eternidade e para tudo aquilo que nos foi proposto. Nós não podemos andar levados pelo vento das circunstâncias. Nós temos que andar movidos pelo vento do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender e silenciar todas as vozes contrárias. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer com que seja verdades na sua mente. É um tempo de reserva, é um tempo de secreto, é um tempo de... A gente tem falado muito isso na intercessão, é um tempo de esvaziar as mochilas e deixar só aquilo que realmente importa. É um tempo de você falar, será que isso realmente é necessário? Porque muitas vezes isso que não é mais necessário está interferindo diretamente no seu olhar para aquilo que é eterno. E o Senhor, hoje, eu creio que Ele já começou a fazer aqui no nosso meio. Ele quer ativar a sua esperança, ativar os seus projetos, ativar aquilo que talvez em algum momento você tenha encaixotado e deixado de lado, achando que não tem mais jeito. Eu creio que hoje o Espírito Santo está trazendo uma renovação da sua mente para que você possa continuar avançando. Quando encerrei a preparação das minhas anotações, o Senhor falou assim, a palavra é upgrade. Eu estou aumentando o nível de entendimento dos meus filhos. Eu estou aumentando o nível de compreensão dos meus filhos. Eu estou mudando a perspectiva que eles têm tido de algumas situações e colocando dentro da minha perspectiva de uma forma totalmente renovada e alinhada e dentro do propósito.
Em nome de Jesus, o Senhor não está hoje trazendo consolo apenas para o seu coração. O Senhor está realinhando o teu olhar sobre a eternidade. O Senhor está realinhando o teu olhar para as coisas que Ele ainda tem para você viver e desfrutar aqui nesta terra como filhos de Deus. Em nome de Jesus, eu creio que tudo aquilo que estava tentando minar sua fé, minar sua esperança, te levar para um lugar escuro, um lugar cinza, hoje o Senhor, Ele está aqui trabalhando no seu coração e dizendo: ei, da cinza, mas das cinzas florescem, das cinzas brotam os meus rebentos, porque o Senhor diz para nós: a sua semente não caiu à beira do caminho, a sua semente, ela não foi sufocada por espinhos, não, como está em Mateus 13, a sua semente caiu numa boa terra que é Cristo. A tua semente, ela germina 30, 100 por 1. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra que o Senhor me deu em sonho, amendoeira. O que se extrai da amêndoa? Óleo que vem do Espírito, óleo que flui do Espírito sobre você. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Muitas vezes somos espremidos, somos prensados, somos transformados mesmo, para que a sua semente não seja sufocada no caminho, mas para que ela dê frutos. Não somos uma igreja que ficamos parados na adversidade. Somos uma igreja que avançamos com Cristo e para Cristo. Nós temos que ter esse olhar para a eternidade, para aquilo que não se corrompe, para aquilo que não se altera, para aquilo que não tem um sabor insípido. Nós somos um povo chamados para olhar para a esperança e levar a esperança que é Cristo. Então não é uma palavra inventada, pensada, não, é uma palavra que vem do coração de Deus. Do coração de Deus. Eu declaro sobre a igreja Essência e sobre todos os lares, sobre todas as casas, sobre todos os ministérios que cada um carrega neste lugar. Eu declaro rebentos, eu declaro florescer, florescendo e dando muitos e muitos frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. Declaro mentes realinhadas, ajustadas com a verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que tentava te paralisar não vai te paralisar mais, porque você anda no Espírito, porque é o Espírito que te capacita, é o Espírito. Fiquem de pé. Ora labaxô, sim, Senhor, eu me submeto a Ti, Espírito Santo, a Sua vontade, Deus, a Sua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Começa a pedir para o Senhor renovar sua mente. Começa a pedir para o Espírito Santo agora renovar sua mente, o seu entendimento. Os seus pensamentos sejam os pensamentos do alto. O seu pensamento sejam os pensamentos da eternidade. Chegará o tempo e tudo ficará mais difícil do que já está. Mas quando nós temos esse olhar para a eternidade, nós somos sustentados. Nós somos sustentados. Começa a falar: Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente, Senhor,
para que eu consiga compreender o que a sua palavra está dizendo. O que é que o Senhor quer que eu entenda hoje? Submete, submete, submete. O que o Senhor quer que eu entenda? Como o Senhor quer que eu veja? O que eu não tenho mais que carregar? Pergunta. O que eu não tenho mais que carregar, Senhor? O que eu não tenho mais que levar comigo? O que tem ocupado lugares? Eu sempre, o Espírito Santo me lembra o que tem ocupado os lugares que não são do Senhor, o que tem roubado o seu tempo. Pergunte para o Senhor. O que você mais tem perseguido hoje? O que você mais quer conquistar hoje? Pergunte ao Senhor, esta é a sua vontade, Senhor. Eu submeto tudo à sua vontade, Senhor. Eu submeto tudo ao teu governo. Eu submeto tudo, Senhor, para que seja manifesta o seu querer. O seu querer. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Peça a Ele, renda-se a Ele, renda-se a Ele. Deixa Ele extrair o óleo de você. Deixa Ele extrair o óleo de você. Você precisa desejar o Espírito Santo. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Nós caminhamos sob o teu governo, sob as leis do teu reino. Caiam as barreiras, em nome de Jesus. Caiam as barreiras da sua mente, as fortalezas que foram levantadas por Satanás, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo se inaugura. Um novo tempo se inaugura. Mas para isso é necessário o teu posicionamento. O Espírito Santo de Deus conta com o seu posicionamento. Ele conta com você. Posicione-se. Posicione-se. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Cria em nós, Senhor. Cria em nós esse coração puro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore, ore. Ore mais. Mais, mais. Ore. Ore com as suas palavras. Renda o seu coração, renda o seu coração. Em Jesus temos tudo. Em Jesus temos tudo que a nossa alma precisa. Em Jesus temos tudo o que a nossa alma precisa.
remove o cansaço. O Senhor te visita removendo o cansaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Porque hoje inauguramos uma nova estação. Inauguramos uma nova estação, assim como no céu seja sobre nós. Assim como no céu seja sobre nós. Obrigada, meu Deus. Que esta palavra, Senhor, continue ecoando e fazendo sentido nas mentes e nos corações dos seus filhos. Que ela não fique paralisada no inverno, mas que ela dê muitos e muitos frutos. Que ela floresça. Que ela floresça. Que os seus filhos tenham a compreensão dada pelo Espírito Santo de Deus, daquilo que o Senhor está dizendo e falando. Nós somos abençoados por Ti, Senhor. Nós somos muito, muito, muito abençoados. Que os seus filhos saiam daqui com a esperança renovada e compreendendo a esperança da glória que nos foi reservada. Obrigada, Deus, porque isso eu creio que será mantido e protegido nas mentes e nos corações. Em nome de Jesus. Lembrem-se, os espinhos não sufocarão. As aves não comerão, porque este fruto, esta semente foi semeada em boa terra. Em boa terra. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque podemos entrar de um jeito e sair de outro. Obrigada porque nós somos amados por Ti. E isso é suficiente para nós. Vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Estamos aqui se precisar de uma oração. Estamos prontos para servir. Honra e glória a Ti, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva